Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da 28ª parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. Perdendo e perdendo. Morando na Penha, eu vivi minha segunda perda. Descobri que estava grávida e fiz aquela festa com a família. Comecei a enjoar e a comer um pouco mais. Todos os sintomas surgiram e eu era só alegria. Tudo que eu fazia era sonhar e planejar. Planejar o disco, planejar as coisas do bebê. Eu e a Lislaine marcamos um ensaio fotográfico com o saudoso Sérgio Menezes. A ideia era fazer algumas fotos para divulgação, pois em breve eu estaria bem redonda da gravidez. Esse foi meu primeiro trabalho com o Sérgio, que depois virou capa do CDMP3 Collection. Tudo ia mil maravilhas, quando comecei a ter um pequeno sangramento. Não levei em consideração, achei que era normal no início de gravidez. Quando minha mãe soube, disse: "Vamos correr, isso é um aborto." Eu era tão menina que não tinha um médico que me assistisse regularmente, um médico que eu pudesse dizer meu médico. Por isso, recorremos ao médico que fez meu parto, em São João do Meriti. Quando chegamos à clínica, eu não tinha ideia do quanto já era conhecida. As pessoas se cutucavam e apontavam para mim. Eu cumprimentava, mas estava mais interessada no ultrassom que faria a seguir. Fui bem recebida e socorrida. O ultrassom mostrou um ovo cego, plantado bem na saída do útero e descolando. Não perdi a esperança. O médico me mandou repousar e repetir o exame na semana seguinte. Assim chegamos até a 13ª semana de gestação. Durante esse tempo, meu sogro infartou e quase morreu. Operou o coração e colocou ponte de safena. Emerson se dividia entre o pai e a esposa, dormia com o pai e passava o dia comigo no hospital. Depois invertia. Eu fui liberada para descansar em casa, quando um dos sangramentos parou. Meu sogro ainda passou um longo tempo na CTI. Meu bebê estava saindo do período de risco, seu coração já batia direitinho. Apesar de a implantação estar mal localizada no útero, eu estava cheia de esperança. A Mema veio de Belo Horizonte muito bem recomendada por um casal de amigos pastores, que nós amamos muito, os Cantagalli. Ela cuidava de mim enquanto eu passava semanas com as pernas para o alto, aguardando que meu bebê colasse definitivamente. Os dias piores ainda viriam, e eu não tinha a menor ideia disso. Como sempre, eu me mantinha alheia a tudo, dormente, para não quebrar, não fragilizar meu coração. No fundo, tudo isso era altivez. Tomava injeções de remédios para evitar contrações uterinas e analgésicos para as cólicas que eram frequentes. Fazia ultrassom toda semana. Era sempre um terror para mim, mas eu tinha esperança de que Deus não me deixaria passar por outra perda. É claro que eu venceria. Eu e Emerson fomos fazer o ultrassom da semana. Eu já me vestia como grávida. Adorava um vestido amarelo pintado à mão, de cintura bem alta, pois dava a impressão de um barrigão. Entramos na sala e a médica começou o exame. O silêncio era tenebroso. Eu tentava não entender o que já estava vendo. Aquele coraçãozinho que nos fizera chorar no exame anterior não batia mais no monitor do computador. A médica me deu a notícia com pesar. Não tem batimento cardíaco. Não foi adiante. Voltei para casa chorando e morrendo de vergonha de ser vista chorando. Como isso pôde acontecer? Eu estava certa de que viveria o milagre, mas o milagre não veio. Emerson e eu nos abraçamos no banheiro e choramos alto. O medo estava em meus olhos. Não sabíamos o que estava por vir, mas logo conheceríamos a curetagem. Cheguei à clínica em São João do Meriti. O doutor pegou o exame e me abraçou. Me colocou no soro e olhou de novo o exame, suspirando, dizendo: "Mas que azar." Da emergência, fui para o quarto. Quando esperava no quarto para ser operada, comecei a me sentir como num aquário. As pessoas que trabalhavam no hospital e as que visitavam outros pacientes abriram a porta do meu quarto, me olhavam e fechavam a porta de novo. Abriam só para me olhar e saíam rindo e dizendo: "É ela mesmo." Eu me sentia em um circo de horrores, sendo visitada em minha jaula de dores por olhares alheios aos meus sentimentos. Alguns pediam autógrafos, outros pediam fotos. Eu recusava e era incompreendida. Uma das visitas mais oportunas que recebi no hospital foi de um médico pastor que me trouxe um exemplar do primeiro livro sobre cura divina que eu
tinha lido. Curar enfermos e expulsar demônios. Eu decorei esse livro na minha adolescência, e só de recebê-lo pude entender a mensagem. Era hora de sacudir e romper no chamado inicial. Mas antes eu tinha um luto para sofrer. Chegou a hora do centro cirúrgico. Fui colocada em uma das salas de cirurgia. O anestesista preparava o medicamento, enquanto eu, sozinha e calada, ouvia o choro de crianças que nasciam nas salas do lado. Fiquei uns 20 minutos sem nada para fazer. Olhava para o teto, para os azulejos esverdeados e brilhosos. Então comecei a cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, no nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. As lágrimas escorriam dos meus olhos e molhavam meu rosto. O nariz entupiu. O ambiente do céu me envolveu e comecei a passar minha vida em checklist. Dizia: Espírito Santo, que bom que você está aqui. É tudo que eu preciso, tudo. Orava em línguas e parava. Seguia cantando a mesma música. De repente, uma voz cantou no meu ouvido. Ao cheiro das águas brotarás, como planta nova reflorescerás. Seus ramos se renovarão, não cessarão os frutos e viverás. Adormeci pelo efeito da anestesia ao som dessa canção cantada por uma voz masculina ao meu lado. Vozes distantes começaram a me despertar de um sono profundo. Uma enfermeira crente me chamava: Fernanda, Fernanda acabou. E me balançava carinhosamente para me acordar. Eu respondi: quero dormir mais. Ela respondeu que era hora de acordar, pois a cirurgia havia terminado. Foi aí que me lembrei de onde estava e senti o vazio no meu ventre. Levei a mão na barriga e chorei: meu bebê. Ela me afagou e disse: Deus vai te dar outro, Fernanda, persevera. Mas eu não queria outro, eu queria aquele. Fui levada para o quarto. Não me sentia bem, queria fazer xixi, mas a bexiga não funcionava. Comecei a me debater de um lado para o outro até que me passaram uma sonda. Ouvi as vozes do meu pai e da minha mãe conversando ao longe. O quarto estava sombrio e eu sentia frio. Colocaram uma manta sobre mim e administraram antibióticos. Fiquei lá de repouso e dormi mais um pouco. Quando comecei a acordar definitivamente, o enfermeiro desavisado entrou e pediu as fraldas. Perguntei: fraldas? Ele respondeu: sim, para o bebê. Eu não respondi nada e chorei. Minha mãe ficou brava com ele. Você está louco? Bebeu? E saiu levando-o do quarto. Depois ela me explicou que outra Fernanda, no quarto do lado, tinha dado à luz naquele dia. E ele se confundiu. Fui liberada no mesmo dia para voltar para casa. Deitei e segui com a medicação. Um remédio para contrair o útero me causava muitas dores. Eu me arrepiava de dor e seguia resistindo sem reclamar. Já estava uma semana sofrendo dores intensas e não conseguia nem apalpar o abdômen sem sentir dor. Achava que era normal. Tomava os remédios religiosamente, mas as dores não paravam. Um casal de amigos veio me visitar e me convidou para dar uma volta. Minha amiga, que é médica anestesista, disse: você precisa andar, levantar, não pode ficar deitada há tanto tempo, você já pode sair. Ela queria me mostrar um apartamento na Barra da Tijuca e, por ser médica, conseguiu me convencer a sair, mesmo com tantas dores. Saí de casa muito dolorida, ficava sentada do lado. Meu útero parecia estar maior do que durante a gravidez. Andamos no showroom dos apartamentos e conhecemos a maquete do condomínio. Visitamos um apartamento decorado. Eu achei que ia desmaiar de tanta dor. Minhas mãos e lábios ficaram brancos e eu gelei. Chamei minha amiga para ir ao banheiro rápido. Parecia que estava em trabalho de parto. Assim que entrei no banheiro, senti alguma coisa saindo de mim. Então me tranquei no sanitário e expeli um coágulo enorme, maior que o feto gerado antes da coletagem. Foi um alívio. Me senti curada imediatamente. A dor sumiu. Voltei a andar normalmente, sorri e falei: vamos ver as coberturas? Ela sorriu e disse: vamos. Naqueles dias, nosso coração fluía em quebrantamento e arrependimento. Orávamos e compunhamos para o CD Quebrantado Coração. Emerson tinha feito Amo o Senhor. E Eichla me deu uma injeção de coragem e cura com a canção Espírito Santo. Só Deus sabia como meu coração estava em frangalhos. Eu tentava ignorar a dor, me envolvendo com outras conquistas. E foi assim que entrei em estúdio para gravar Quebrantado o Coração. Começamos a preparar o repertório em meio a transições significativas, a mudança para a Barra da Tijuca, a venda dos 2 carros para fazer dinheiro, viagens internacionais seguidas. Minha mãe e meus sogros fizeram nossa mudança, pois o Emerson e eu estávamos nos Estados Unidos no dia. Voltamos de lá direto para a Barra, onde tudo era bem diferente para nós. Estávamos começando tudo de novo. As bases do CD seguiam bem. Estávamos trabalhando com gente nova. Misturamos muitos amigos, tanto nas composições como na execução de instrumentos. Ciclair, meu produtor vocal,
veio para ajudar em mais uma produção e me fazer voar mais alto com o seu ouvido aguçado, que nunca me deixa passar uma nota ou vibrar a voz demais. Deus providenciou o equilíbrio e o socorro que precisávamos para virar a mesa e dividir as águas em todos os sentidos. Lançamos Quebrantado Coração em Campo Grande, bairro do Rio, em uma noite de grande temporal e grande colheita de almas. Lembro-me de ter aberto o corredor da vida publicamente pela primeira vez. Todos saíram dos bastidores para ver o que aconteceria. O sopro profético e a maneira como eu ministro hoje nasceram da ousadia daquele dia. Muitos jovens seguiam em direção ao palco com lágrimas nos olhos e rendiam suas vidas a Jesus. Um poder sobrenatural dobrou meu tamanho. Era como se eu tivesse 2 metros de altura. E as palavras que saíam da minha boca eram como flechas inflamadas. Um poder maravilhoso tomou todo o lugar. Eu, porém, me perguntava onde tudo aquilo ia dar, pois a quem muito é dado, muito é cobrado. E o caminho da maturidade e da responsabilidade nos traz desafios, mas eu ainda não estava pronta para eles. Resolvi me preparar e caí de cabeça no estudo da batalha espiritual e cura divina. Literalmente, sorvi muitos volumes de literatura dessas categorias. Em meio aos estudos e revelações de tipologia, simbologia bíblica e do Antigo Egito, meus olhos se abriram para muitas verdades da música evangélica e sobre as influências desnecessárias que orbitavam em nosso meio. Eu passava horas e horas imprimindo materiais e em evidências de que Deus estava me revelando. O livro Cobras no Saguão teve relevância tremenda na minha guinada. Cantores como Rita Springer e Jason Upton até hoje permeiam a base das minhas composições e ministrações. Eu não sabia, mas literalmente uma bomba estava para explodir dentro de mim. Meu ovário esquerdo tinha um cisto hemorrágico e eu não tinha a menor ideia disso. Obrigada por acompanhar a leitura desta parte do livro. Fernanda Brum, e foi assim.